Meu nome é Fernando Nóbrega, eu sou médico, ginecologista e obstetra, trabalho aqui na Célula Mater há 7 anos, atendendo pacientes que vêm aqui buscar desde um acompanhamento de saúde até pacientes que vêm realizar exames de rotina e pacientes que vêm buscar atendimento de problemas de saúde, desde benignos, como miomas e endometriose, até problemas malignos, como os cânceres do trato genital feminino. E dentro desse espectro todo de pacientes que eu atendo aqui, eu queria falar um pouquinho mais hoje sobre a endometriose, que é um problema muito prevalente na população brasileira e tem bastante coisa interessante para a gente discutir. Endometriose é uma doença benigna, ela se caracteriza pelo aparecimento de endométrio onde não deveria ter endométrio. O endométrio ele é uma camada que reveste toda a cavidade do útero, que fica do lado de dentro do útero. Por algumas razões, ele pode aparecer fora do útero. Pode, então, aparecer em cima de alça intestinal, em cima do ovário, em cima das trompas, atrás do útero, próximo ao fundo da vagina. Nesses locais onde o endométrio aparece, ele pode causar inflamação. Além disso, a endometriose pode causar aderências entre as estruturas. Por exemplo, o intestino pode grudar no útero, o ovário grudar no intestino, às vezes todas essas estruturas ficam grudadas. Essas aderências causam dor também. Nós não sabemos os números exatos, mas a endometriose ela acomete cerca de 10 a 15% das mulheres no mundo e no Brasil não é diferente. A endometriose nem sempre causa sintomas. Na verdade, a maior parte das pacientes que têm endometriose não terá sintomas. Por outro lado, aquelas que têm sintomas podem evoluir com sintomas graves. Os principais sintomas relacionados à endometriose envolvem 3 sintomas de dor, que são, em primeiro lugar, dor durante as menstruações, que podem ser dores muito exuberantes, dor pélvica crônica, que é a dor que aparece fora dos períodos menstruais e também causa grande desconforto, atrapalha a qualidade de vida dessas pacientes, e dor durante as relações sexuais. Isso tudo tem a ver com o tecido mesmo da endometriose implantado em algum local onde ele vai causar inflamação e causar dor. Outros sintomas que estão associados à endometriose são então alterações no hábito urinário e no hábito intestinal. Por exemplo, durante as menstruações, mulheres que apresentam mais diarreia podem ter esse sintoma em decorrência da endometriose. E os sintomas urinários, os mais frequentes são aumento da frequência urinária, dor para urinar, isso sempre durante o período menstrual. E existe um outro sintoma muito importante associado à endometriose, que é a infertilidade. E a infertilidade a gente caracteriza como tentativas de gravidez sem sucesso durante um ano. A endometriose ela é diagnosticada mais frequentemente em mulheres que têm idade em torno de 25 a 35 anos, mas ela pode aparecer antes disso, pode aparecer desde a adolescência e pode aparecer mais tardiamente também na vida das mulheres. O fato é que a endometriose ela vai aparecer durante o período de vida que nós chamamos de menacme, que é o período que vai desde a primeira menstruação até a última menstruação. Porque a endometriose é uma doença que está associada a um estímulo hormonal, que é o estímulo do estrogênio, que ele vai estar mais elevado durante esse período de vida da mulher, que é o menacme. Nessa faixa etária, entre 25 e 35 anos, ou mesmo mais jovens, que apresentam sintomas sugestivos de endometriose, como eu mencionei antes, que são dor durante as menstruações, dor durante as relações sexuais, alterações urinárias ou intestinais durante o período da menstruação, elas devem ser investigadas para endometriose. A mesma coisa para mulheres que apresentam infertilidade, mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem, devem ser investigadas para pesquisar a presença de endometriose, que é uma das causas mais frequentes de infertilidade de causa feminina. O diagnóstico de endometriose é feito após a investigação com exames de imagem de pacientes que apresentam sintomas sugestivos, como os que eu falei antes, relacionados à dor ou infertilidade. Entre os exames disponíveis
Para se chegar ao diagnóstico de endometriose, nós temos tanto a ressonância magnética quanto o ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Esse exame é um exame que demanda um preparo um pouco mais elaborado, em que é preciso fazer uma limpeza intestinal e depois é feito o ultrassom pela via abdominal e transvaginal por um ultrassonografista que é especialista na pesquisa de endometriose e que vai ter plenas condições de identificar a presença de endometriose nas estruturas e nos órgãos dentro do abdômen. Esse exame é um exame altamente especializado. Para mim, que preciso tratar a paciente com endometriose, é importante que ele seja feito em algum local em que eu possa discutir com o radiologista ou eventualmente até possa acompanhar o exame, como eu faço aqui na clínica algumas vezes, para conseguir entender já no momento do exame todos os locais onde tem endometriose e consigo já discutir na hora com o radiologista até onde tem doença, onde não tem, e com isso eu consigo me planejar para o tratamento, seja o tratamento clínico ou cirúrgico. As causas da endometriose ainda não estão totalmente esclarecidas. Nós ainda, na medicina, ainda não conseguimos chegar a um consenso de qual é a causa ou a um consenso de uma causa única para a ocorrência de endometriose. Existem algumas teorias e a impressão que eu tenho é que todas elas estão corretas e todas elas se complementam. A principal teoria fala que a endometriose é causada pela menstruação retrógrada. O que é isso? O sangue da menstruação que deveria sair pela cavidade de baixo do útero, pelo canal endocervical e ser exteriorizado pela vagina, durante a menstruação ele passa pelas tubas uterinas e cai no abdômen. Caindo no abdômen, ele se implanta em alguns outros órgãos, a partir dali esse tecido se desenvolve, se prolifera, acontece o que a gente chama de endometriose. A gente sabe que existem causas genéticas relacionadas ao aparecimento de endometriose. Por que isso é importante? Isso é importante porque mulheres que são filhas de mãe que tiveram um diagnóstico de endometriose, tem tia com endometriose, prima com endometriose, têm uma probabilidade maior de desenvolver endometriose ao longo da vida. Com relação ao estilo de vida, ao uso de medicamentos, nós não temos uma resposta clara sobre se alguma dessas atividades causa o aparecimento da endometriose. O que nós sabemos é o seguinte: a endometriose é uma doença que responde ao hormônio estrogênio. Pacientes que têm mais estrogênio costumam ter mais endometriose. Quem são as mulheres que têm mais estrogênio? São aquelas que menstruaram pela primeira vez na vida mais cedo, aquelas que vão ter a última menstruação mais tardiamente na vida, elas têm esse período de vida menstrual mais longo, um período de exposição hormonal ao longo da vida maior. Além disso, pacientes que apresentam mais gordura, pacientes com obesidade, elas têm mais estrogênio também, porque a gordura do corpo funciona como um depósito de estrogênio e esse estrogênio pode estimular o tecido de endometriose a se proliferar ou pode favorecer o aparecimento de endometriose e por isso a obesidade, a primeira menstruação precoce, a última menstruação tardia são fatores que estão associados ao aparecimento e ao desenvolvimento de endometriose. O tratamento da endometriose deve ser direcionado ao sintoma que a paciente tem. Então, pacientes que têm dores vão receber tratamentos direcionados para a dor. Pacientes que têm infertilidade vão receber tratamentos direcionados para a infertilidade. Pacientes que têm dor podem ser tratadas com medidas medicamentosas. A gente vai lançar mão de analgésicos, de anti-inflamatórios, de medicações hormonais que vão diminuir a inflamação causada pela endometriose. Nesse caso de medicações hormonais, a gente pode usar pílulas anticoncepcionais combinadas, que vão trazer o benefício, além do efeito contraceptivo, vão ajudar a estabilizar as lesões de endometriose, diminuindo assim a inflamação que esse tecido causa e, em última análise, vão ajudar a diminuir a dor que a paciente sente. Quando o tratamento clínico falha e a paciente continua apresentando dor, ou quando a paciente
em tratamento clínico, em uso de tratamento hormonal, em uso de anti-inflamatório, apresenta progressão da doença, essa paciente tem indicação de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico envolve a retirada de todos os focos de endometriose. A gente pode fazer essa cirurgia por qualquer via cirúrgica possível, como cirurgia abdominal aberta, cirurgia laparoscópica, que é uma via minimamente invasiva, e a cirurgia robótica. A cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica são as modalidades de escolha para o tratamento cirúrgico de pacientes com endometriose. Essas vias cirúrgicas envolvem a inserção de pinças por pequenos orifícios na parede abdominal da paciente, e com pinças cirúrgicas nós somos capazes de identificar e ressecar esses tecidos de endometriose. O nosso objetivo na cirurgia é reestabelecer a anatomia normal da pelve da paciente. Então, se tiver intestino grudado no útero, ovário grudado, a gente desgruda todas essas coisas, identifica o que é endometriose, tira a endometriose de lá. Esse tipo de cirurgia pode ser realizado tanto por laparoscopia convencional quanto por cirurgia robótica. A cirurgia robótica, comparada com a laparoscopia convencional e com a cirurgia aberta, apresenta algumas vantagens. Entre elas eu posso citar: o cirurgião tem condições de enxergar tudo que está dentro do abdômen em 3 dimensões, em alta definição. Além disso, as pinças robóticas, elas têm mais movimentos do que a própria mão humana. Então, as pinças do robô, elas têm uma curvatura de punho maior, tem um giro maior do que a própria mão humana, e oferecem também a vantagem de filtrar possíveis tremores da mão humana, possibilitando assim a realização de cirurgias mais precisas, mesmo cirurgias de altíssima complexidade. Em resumo, então, endometriose é uma doença super comum no Brasil, que acomete cerca de 10 a 15% das mulheres, causa dores durante a menstruação, dor abdominal fora dos períodos menstruais, dor durante as relações sexuais, pode causar alterações urinárias e intestinais durante os períodos menstruais e pode causar infertilidade. Se você apresenta qualquer um desses sintomas, você merece receber uma investigação adequada para saber se você tem endometriose ou não. Se tiver endometriose, você deve receber um tratamento adequado, que deve começar com um tratamento clínico, que envolve o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, o uso de tratamento hormonal ou, eventualmente, o tratamento cirúrgico. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais sobre essa doença que é tão importante e tão comum entre as mulheres aqui no Brasil. E se você apresenta qualquer um desses sintomas que eu falei, não hesite em procurar o seu ginecologista para investigar se você tem ou não endometriose.